Fala aí, enferrujados. Vou explicar para vocês de uma forma bem breve, né, todo o serviço que já foi feito para construir essa coluna de direção aqui. Essa é a coluna de direção feita por Fairlane. Acabei optando por trocar a caixa de direção pelo fato da caixa original estar muito ruim. Eu não quis gastar tempo com ela, até porque é muito arcaico, tem muita folga, né? É muito suscetível a problemas. Então eu resolvi dar uma atualizada no sistema do carro, adaptando uma caixa moderna. E junto com ela, né, tem que ser trocada a coluna também, porque a caixa convencional, ela é tudo uma coisa só. A caixa, o braço Pitman lá embaixo, o varão que vai estar em cima, tudo acoplado, não são módulos, né? Então isso também dificulta na hora de fazer uma manutenção ou outras coisas. Fora o espaço que ele pega ali naquela região onde a caixa está fixada. Então é o seguinte, é uma coisa muito simples, tá? Vou explicar de forma bem fácil para vocês. Isso aqui é pra, se você tiver interesse em fazer uma adaptação no seu projeto, uma atualização, uma melhoria, enfim. O que nós temos aqui? Vamos começar pelo tubo. Eu optei por um tubo de inox, já tinha comprado ele. Essa peça interna aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é já o próprio varão da caixa original, tá? É o que estava ligado na caixa, então ele foi cortado da caixa. E por que eu fiz isso? Pelo fato da estria aqui onde encaixa o volante já está perfeita. Então o volante que eu queria usar já encaixou aqui, deu tudo certo, então eu preferi manter ele. E era uma peça de um tamanho bacana para ser usada. Se você não tiver, eu usei aqui o original, que é uma barra, um tubo no caso, né, porque ele é vazado no centro. Ele é de 19.05. Seria uma barra de 3 quartos, né? Isso que vocês estão vendo aqui, que já são a parte de baixo que vai acoplar com a caixa, né? Que são os joelhos. Eles vieram da caixa que eu comprei, a caixa moderna, né? Eu aproveitei só essa parte. O restante eu tirei, era uma barra mais ou menos desse tamanho, com a estria. Vinha aqui toda uma carcaça que você encaixava no carro original dela, de carro moderno. Então eu tirei, até porque a estria não batia. E eles são todos do mesmo diâmetro externo, 3 quartos no caso, né? 19.05. O que nós fizemos? Então aqui já foi soldado, se vocês perceberem, já fiz a junção, tá? Não só encaixei e fiz a solda, existe um reforço interno, uma barra com o mesmo diâmetro interno dele, tá? Esse daqui, como veio do outro, o diâmetro interno ele é um pouquinho maior, então na barra original do Fairlane eu tive que abrir um pouco o diâmetro interno para poder colocar o reforço entre eles. Então existe um pino de aço entre as duas peças. E feito isso, fiz a solda. Então a solda está soldando as 3 peças juntas, reforçando. Aqui quando ele acoplar com a peça que vai na caixa, vai ser a mesma coisa, tá? Já está separado aqui o pino. Cadê ele? É fácil aqui. Aqui, ó. Ele já tem o diâmetro perfeito. E ele vai me ajudar tanto a reforçar essa peça aqui, quanto para alinhar as duas pontas que eu vou soldar, evitando descentralização. Então, como é que foi feito isso daqui? Tá? Começou a partir do tubo, o tubo vestiu a coluna original, não deu certo. Falei, vou reaproveitar o tubo. Então imagine que você está com uma barra na mão, né? Essa barra vai passar por dentro desse tubo. É óbvio, evidente que os diâmetros são bem diferentes um do outro. Então o que foi feito? Foi feito a colocação de um rolamento, tá vendo aqui? Esse rolamento, se eu não me engano, ele tem 42 de diâmetro externo para eixo 3 quartos, tá? Então deu certinho. O que eu fiz? Eu vou mostrar mais em detalhes para vocês na hora que eu desmontar. Fiz aqui um rasgo com a lixadeira mesmo, marquei, fiz o rasgo, deixando o tanto que eu queria para cima aqui, e fiz a instalação desse grampo elástico aqui, tá vendo? Isso daqui você consegue em casa de parafuso, até pela internet, Mercado Livre, eles já te dão até as proporções do diâmetro interno. Então esse daqui que eu estou usando para um eixo de 19.05,
eu estou usando um grampo, uma trava que o diâmetro interno é 18. Então eu tirei aqui bem pouquinho, praticamente 1 milímetro, né? Fiz aqui o rasgo nela, ele travou aqui. Então esse eixo ele não desce, tá? Mas do outro lado ele pode subir. Então a gente fez a mesma coisa. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Foi feita a mesma coisa. Mais um rolamento, mais uma trava. Então o eixo não vai nem para cima nem para baixo, ó. Tá vendo? Tem uma folga mínima, bem mínima mesmo. Eu estou fazendo isso aqui forçando. Mas quando ele estiver em posição de trabalho, que todo o peso vai descer, vai estar praticamente apoiado nesse ponto aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo pintado de preto, eu pintei só por precaução, para proteger, foi feita uma solda, tá? Essa peça foi ponteada lá no carro, de acordo com a posição que a coluna iria ficar. Então ele já está fixado. Como é um tubo de inox com um suporte de metal, não são o mesmo material, e eu não estou com solda em inox aqui. Fiz a solda, os dois se fundem muito bem, só que o inox acaba perdendo a propriedade dele, né, de não oxidar. Então eu fiz um trabalho aqui, acabei selando já com tinta também. É uma parte que vai ficar embaixo lá do painel, vai vir carpete por cima também, então não tem problema nenhum isso aqui ficar desse jeito, tá? Agora, próximo passo é a gente soldar esse cara aqui na outra ponta dele, que também tem aqui o joelho, que vai na caixa de direção. Isso vocês vão ver agora quando a gente for montar lá, tá? Então o que que é? Como que é o sistema de desmontagem disso? Agora que eu soldei isso daqui. Você vai tirar o grampo daqui e vai puxar todo esse conjunto para trás. Você pode até fazer uma troca de rolamentos futuramente, tá? Esses rolamentos têm código, é muito fácil de achar, tem um fornecedor aqui na cidade. Por que eu peguei um rolamento maior do que o diâmetro do tubo? Se vocês perceberem aqui, ele forma um degrau, né? Eu mesmo acabei fazendo isso, laceando ele com outras peças que eu tenho. O próprio rolamento mesmo. Então eu fui aumentando o diâmetro dele com uma peça cônica, depois com uma bola de aço para abrir um pouco aqui a borda, até chegar no ponto exato do diâmetro externo do rolamento. Porque eu não preciso que ele passe do diâmetro do rolamento, mas sim que ele contemple essa parte externa dele. O rolamento conseguindo encaixar no primeiro momento aqui na borda, eu comecei a bater ele até ele descer, faceei ele com o tubo. E foi na hora que eu marquei esse rasgo para poder colocar o grampo elástico, tá? Então ele não vai cair, porque aqui embaixo o diâmetro é menor do que o de cima, então ele está alojado aqui, e do outro lado é a mesma coisa, se vocês perceberem, ó. É a mesma coisa, o rolamento não vai passar nunca daqui, a coluna de direção não faz um esforço suficiente para poder forçar isso, tá? Foi prensado aqui até com uma retada, na verdade. Então o que eu tenho para dizer da coluna de direção? O básico de construção dela, a explicação básica é isso, tá? Se você quiser fazer uma coluna de direção, isso aqui é um passo a passo bem simples, é um de vários caminhos que você pode tomar, tá? Deixa eu pegar aqui a câmera na mão e vou mostrar com mais detalhes de perto para vocês verem. Vamos lá, ó, câmera na mão, vou pegar mais de perto para vocês verem como que é o sisteminha de montagem, ó. Tá vendo ali? Olha lá, aqui é o grampo, o rolamento. Vou pegar mais aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Isso tudo foi feito aqui manualmente, tá? Essa valeta aqui, esse corte foi feito com lixadeira. Aqui do outro lado vocês vão conseguir ver até bem melhor, ó. Ó, entendeu? Olha lá. É isso. Não tem muito segredo. Olha o que eu falei pra vocês do diâmetro da ponta. Viram como ele é maior na ponta por causa do rolamento. Então o rolamento não vai cair aqui dentro, não vai sair porque a trava está segurando. Então é um eixo com rolamentos nas pontas, tá? Com grampos segurando. Aí lá no carro definiu a inclinação para definir a inclinação desse suporte. Agora essa peça aqui, ela está inacabada, como eu disse. Ela tem que estar soldada com a outra peça, que é uma peça igual a essa, só que ela tem o encaixe para a caixa de direção.
E eu cortei as duas porque era uma coisa muito grande, não ia precisar de tudo. Até fiz uma marcação inicial aqui, ó, que é onde provavelmente eu vou cortar, ou bem próximo disso, tá? Os dois tubos não precisam estar muito próximos, encostados um no outro na hora de soldar. A preferência é que, como eu falei, colocar essa barra aqui, ó, é um pedaço de parafuso, né? Eu vou cortar a parte roscada e vou aproveitar somente a parte lisa. Então você vai encaixar um pedaço dela aqui dentro, tá? Seria até bom já fazer o furo aqui, ó, para poder pontear por aqui como uma trava de segurança. Quando juntar os dois, deixar uma valetinha, tá? Para poder conseguir fazer uma solda mais de raiz. Aí vem lá de dentro, soldando o parafuso com as duas partes, e assim que a solda for subindo, ele vai juntar as duas partes. Então fica uma coisa extremamente reforçada e segura, tá? Recomendo fazer assim, tá? Ainda mais tratando-se de coluna de direção do carro, é uma coisa muito importante, assim como os freios, tá? Tem que ter total resguardo nessas coisas. Então, vamos fazer isso daqui, vou cortar essa peça, limpar essa daqui, já cortar o excesso que não vai usar, e vamos posicionar todo mundo lá no carro, tá? É bom que eu já vou conseguir até pontear, se não, talvez até já soldar tudo lá diretamente instalado no carro, tá? Porque aí eu vou dar um ponto nos dois lados, e aí eu vou fazendo o cordão e vou girando a coluna de direção ao mesmo tempo já. Então já vai fazer uma solda e já vai testando o funcionamento do sistema todo. Tá bom, vamos lá então, vamos fazer esse serviço aí. Estou preparando aqui para fazer a soldagem, tá? Essa aqui é a peça que vai na caixa de direção, tá vendo que foi para vocês, ó? Ele encaixa lá, depois passa um parafuso aqui que evita a saída dele e também dá o tensionamento, que ele vai pressionar aqui e vai apertar lá nas estrias do eixo da caixa de direção. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é isso aqui que eu comentei, tá vendo? Já preparei a peça, já abri. Isso aqui é só um pino, ó. Deixa eu ver se eu com uma mão consigo tirar aqui justinho. Mas olha lá, tá vendo? Ele entra aqui, eu vou dar um ponto de solda aqui, um ponto de solda do outro lado. Ponto de solda não, vou preencher isso aqui, na verdade, com gosto mesmo para derreter. E ele vai ficar travado aqui dentro, tá? Aqui, ó, mais ou menos assim. E essa outra parte vai dentro daquela outra peça que eu já mostrei para vocês, que já está encaixado na coluna. Lá na coluna também, na outra peça, eu vou ter que fazer esses dois mesmos furos. Então a gente vai ter essa costura. E entre os tubos, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Entre os tubos eu venho fazendo a solda desde a raiz e soldando essa própria peça aqui com os dois e soldando um no outro, tá? Vou dar o ponto de solda aqui e a gente já vê lá como é que vai ficar no carro. Ó, vamos lá. Então aqui já está finalizado. Pra vocês entenderem. Ó, o projeto completo, ó. Tá vendo? Ó, tá funcionando, já tá girando tudo. E aí como é que ficou? Tá vendo? Fiz o cordão, juntando tudo. Não vou nem desbastar para não enfraquecer solda nem nada. Esse aqui foi aquele primeiro que eu fiz, ó. E aqui em cima você pode ver a costura do outro, tá vendo? Aqui, ó. Tanto de um lado, vira pra lá, já deu fim de curso aqui. Aqui, ó, quanto do outro, tá vendo? Então a peça interna lá, o reforço e guia, tá ponteado aqui, soldado ele com os dois tubos e ponteado aqui e aqui, tá vendo? Aí a gente pinta a peça aqui, já dá outra cara também, né? Ó, aqui é a chapa que eu falei, ó, pintada. Aqui tá as porcas soldadas já para os dois parafusos que seguram aquele suporte da coluna de direção. E isso aqui que você está vendo tudo em volta são as porcas que seguram essa chapa. São 9 parafusos. Então tá tudo muito bem fixado, bem firme mesmo, ficou bem bacana. Do jeitinho que eu queria. Essa aqui é a solda juntando a peça, ó, tá vendo? Também não vou fazer desbaste nenhum. Deixa aí. Fixação. Essa peça aqui, ó, vou virar para vocês verem. Essa peça aqui que liga na caixa, ela não é centralizada. Aqui também deu fim de curso. Vamos virar para lá. Pra
vocês entenderem melhor. Ela não é totalmente centralizada. Ela foge um pouquinho desse centro aqui, ó. Então quando gira, às vezes ela dá uma leve mexidinha aqui, ó, mas é bem mínimo mesmo, não faz diferença nenhuma. Aqui tá o suporte, ó, como que ele ficou. Aí eu vou dar acabamento agora, já fiz as soldas por cima. Agora eu vou remover a caixa. Ficou bem simples, ó, 2 parafusos aqui, esse e esse. Caixa desce, você tira dos terminais, que agora é o próximo trabalho. A gente vai ter que embuchar ali, ó, para esse terminal da caixa de direção encaixar lá, porque lá o furo é muito largo e o pino aqui do terminal é muito fino, então eu pedi para o torneiro embuchar. A gente vai fazer a remoção desses 2 braços, desse lado e do outro, e vou pedir para ele embuchar. Originalmente a direção desse carro, o pino ele entrava por baixo desse braço, aqui a gente vai pôr ele por cima. Aí ele vai embuchar e fazer o furo cônico para encaixar esse terminal aí. Eu vou ter que provavelmente cortar um pedacinho desse braço, encurtar ele, e desse outro lado um pedação, ó, tá vendo? Eu já distribuí a caixa, né? As voltas que ela dá 2 voltas e um pouquinho para cada lado só. Esse é o lado bom dessa caixa, com pouco movimento ela tem bastante resposta nas rodas. Então, ela, digamos assim, centralizada, ela fica com essa parte aqui bem próximo do braço, só que ainda assim a gente tem que encurtar um pouco. E essa daqui vai sofrer uma mudança um pouquinho mais drástica, vai ter que cortar um pedaço bem mais generoso do braço lá, encurtar ele, para poder usar o terminal original ali, né? Então é isso. Eu vou agora finalizar esse suporte, que as soldas estão só por cima, pelas laterais também, e faltam soldas por baixo desse suporte aqui, por baixo desse reforço e por baixo desses caras aqui, e fazer a solda contornando esse tubo de reforço também. Mas ficou bem legal, ficou bem bacana. Olha lá. Agora a gente tem aqui um sistema mais resumido, mais simples, não pega tanto espaço, que aquela caixa pegava toda essa área aqui, ó. Toda essa área, aí tinha um braço de suporte do sistema ali, os braços passando aqui no mesmo lugar que a caixa, mas o grande problema, na minha visão, não é nenhum problema, né? Era a caixa pegar toda essa área aqui e não ser funcional, ela não estava bacana. Tava fazendo bastante barulho dentro dela, já tinha lubrificado e feito tudo que dava para fazer sem ter que desmontar ela inteira, mas até a relação de você girar, você tinha que girar muito o volante para dar resposta nas rodas. Essas caixas modernas têm essa grande vantagem, né? Com pouco movimento já tem bastante resposta na roda. Tanto que que eu já falei para vocês, com 2 giros para cada lado que ela trabalha, né? 2 giros e um pouco, 2 giros e um quarto, digamos assim. Ela já tem bastante resposta, já mexe bastante. E fora que alivia muita coisa, né? Tem bastante coisa na caixa no sistema antigo que é suscetível a folga. Então é a caixa, o braço Pitman já tem um terminal que ele gira, mexe esse varão. O varão tem aqui mais um terminal do braço que vai para lá, tem mais um terminal que vai para lá, tem um terminal que junta com o braço de suporte. Então tem vários pontos que vão dando folgas e somando todos eles dá uma diferença muito grande no volante. Aí você fica girando, girando, girando o volante e a roda vai girando só de pouquinho em pouquinho, entendeu? Esse sistema dessas caixas modernas eu já adaptei num Hot meu. E com pouquíssimo movimento no volante você já está virando o carro. Você não tem que ficar se matando muito, esterçando bastante para manobrar o carro também. Isso diminui bastante também a questão de movimento, né? Tanto lá dentro do carro quanto aqui na frente. Então é isso. Fica aí para vocês a dica. Depois eu vou fazer um guarda-pó aqui para tampar aqui também. Vou pintar esse sistema todo aqui também dos braços, tá? A coluna, a capa não precisa porque ela é de inox, né? Então não tem risco. Mas aqui já está tudo fixado. Futuramente precisa fazer uma manutenção de alguma coisa.
É muito simples, você solta só esse parafuso Allen aqui. Soltou, a caixa já pode soltar da coluna. Soltou esses dois parafusos, a caixa desce. Soltou esse terminal e soltou o outro, você está com a caixa de direção todinha na sua mão já. E para devolver ela para o carro, ela vem de baixo para cima. Você aponta aqui os parafusos, põe as porcas, põe os terminais lá no lugar, já encaixa a coluna aqui nele e depois só vem com aperto. Fica muito simples a manutenção. Coluna de direção tem que tirar, soltou o parafuso Allen, soltou aqueles dois parafusos ali, ó, do suporte da coluna e soltou o suporte superior lá da coluna de direção. Você leva tudo isso lá para dentro tranquilamente, sem muito problema. E tudo de muito fácil acesso lá por baixo do painel, viu? Então é isso, fica aí a dica para vocês de como que eu construí uma coluna de direção na medida para esse carro, né? Com peças modernas, tá? Se você me perguntar que caixa de direção que é essa caixa de direção é a caixa do Palio, tá? Quando eu vou comprar esses conjuntos para poder atualizar o projeto, eu sempre dou prioridade para comprar o conjunto completo, caixa e a coluna de direção, que aí você vai aproveitar tudo e você já vai ter na sua mão a peça que encaixa na estria do eixo da caixa de direção, tá? Fica a dica aí. Valeu, pessoal. Antes de finalizar, só mostrar para vocês como é que ficou aqui dentro do carro, né? Ó, volante no lugar já preso. O espaço que eu falei que eu vou fazer o acabamento ali. Ficou bem justinho aqui, ele não está encostando na chapa do painel. Aqui estão os suportes. Quando eu tiver que tirar a coluna, solta esse parafuso e do outro lado desce a ferradura e já era. Aqui tá a chapa que eu fiz. Ó, os parafusos por dentro, na medida. E esse aqui são os dois parafusos que eu falei que solta o suporte inferior da coluna, tá vendo? Soltou ali, ele já vem. Aqui eu vou fazer mais um acabamentinho de borracha também. Um guarda-pó. E acabou. Ó, parafusos Allen com as suas devidas porcas. A chapa teve que ser dobrada, né, para acompanhar o formato aqui do assoalho do carro, do corta-fogo. E é isto. Beleza? Agora sim. Valeu, pessoal. Até mais.